Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Jornadas, minicurso sobre autoconhecimento e espiritualidade para a nossa realização humana integral. Aqui quem está falando é o Pedro e eu sou especialista em terapias integrativas e complementares. Justamente o tema do nosso estudo de hoje, do nosso minicurso de hoje, tá bom? E para que a gente possa falar sobre esse mini curso, eu queria explicar para vocês que eu vou falar um pouquinho de cada uma das terapias integrativas, vou falar um pouquinho da abrangência delas, da contribuição que elas têm para o nosso autoconhecimento e também da importância delas para o desenvolvimento de uma saúde numa visão maior, numa visão integral, ok? Aguardo vocês, vamos continuar então. Bem, então, falando um pouco sobre as terapias integrativas, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que todo o estudo, todo o começo desse desenvolvimento das terapias integrativas, principalmente aqui no Brasil, se dá quando o SUS incentiva o tratamento com as terapias integrativas, com as terapias alternativas. Isso acontece através de um tratado que foi publicado pelo SUS em 2012, e esse tratado ele começou a incentivar as pessoas para fazerem cursos, formações, especializações dentro desse tema que envolve desde a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, a homeopatia e outras terapias integrativas complementares como formas de promoção de uma saúde e prevenção de uma saúde, tá bom? Então é muito importante a gente fazer nesse momento uma diferença entre a saúde alopática e a saúde complementar, tá certo? Então, estabelecendo essa diferença para vocês. Quando nós estamos doentes, nós temos que procurar um profissional da saúde, principalmente um médico, tá certo? E esse médico, ele vai tratar a nossa doença, principalmente a partir dos nossos sintomas. Então, provavelmente, quando ele passar um medicamento para você, esse medicamento ele vai ter a função de diminuir, de aliviar um determinado sintoma que é manifestado por uma doença. E a ideia então da medicina alopática, da medicina tradicional que a gente tem na nossa sociedade, que tem mais desenvolvimento científico, digamos assim, é justamente essa ideia de que se eu tenho um sintoma, eu trato esse sintoma com um medicamento ou com outro tipo de tratamento, como cirurgia, dentre outros, e aí através desse tratamento, esse sintoma ele tenderia a ceder, a diminuir, e aí eu restabeleceria a saúde. Saúde muitas vezes dentro dessa visão alopática, ela é entendida como o silêncio do corpo, como a ausência de sintomas, né? E aí quando o meu corpo está em silêncio, quando o meu corpo não manifesta nenhum tipo de doença, estaria no estado de saúde, tá certo? Diferente disso, a perspectiva de saúde que as terapias integrativas trazem é a ideia de uma saúde holística, tá certo? A ideia de uma saúde integral, que envolve as dimensões biopsicossocial e espiritual do ser humano, tá bom? Dentro dessa visão de saúde complementar, às vezes é mais importante eu prevenir que a doença apareça, eu tratar um ser humano que está com algum processo de adoecimento ou de estresse ou alguma dificuldade nos seus vários níveis, nos seus relacionamentos, nas suas emoções, no seu equilíbrio diário, estresse no trabalho. A ideia é eu tentar prevenir para que todas essas dificuldades acabem gerando uma doença grave, uma doença incapacitante, tá bom? Então, ao invés de atingir o foco da doença, o sintoma que aparece, eu vou tentar atingir o ser humano por inteiro, dentro dessa totalidade biopsicossócio-espiritual, tá certo? E ao tratar o ser humano por inteiro, eu estou tratando não a doença, mas sim a pessoa. Essa é a visão principal dentro das terapias integrativas, dentro dessa saúde complementar que está se trazendo aí com a medicina tradicional chinesa, com a homeopatia e com várias outras técnicas e terapias de promoção dessa saúde integral, tá bom? Então, o que é mais que é para a gente entender? Por exemplo, a medicina tradicional chinesa traz a ideia de que saúde, na verdade, é estar em equilíbrio. E aí a medicina tradicional chinesa, desenvolvida pelos antigos sábios, né, místicos da China antiga,
eles desenvolveram várias terapias, várias técnicas que hoje são utilizadas como terapias, mas na verdade essas técnicas elas tinham por função promover o nosso equilíbrio integral. Então esses sábios eles contemplavam a natureza, eles contemplavam o cosmos e eles descobriram que toda a natureza tem dois movimentos ao mesmo tempo. O primeiro movimento seria o movimento de evolução, de expansão. A natureza está sempre procurando novos níveis, está sempre procurando se desenvolver mais, se desenvolver melhor, mas ao mesmo tempo a natureza está procurando sempre um equilíbrio que na verdade não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio dentro dessas várias adaptações e transformações. Então tudo se transforma, tudo se renova, tudo muda o tempo todo, mas ao mesmo tempo essa mudança ela procura um equilíbrio, um bem-estar, uma compensação. E esse mecanismo de equilíbrio, quando a gente vai olhar para o homem, para o ser humano, esse equilíbrio ele traria justamente como saúde, ele apareceria como saúde. Quando nós estamos desarmonizados do nosso equilíbrio, quando nós estamos fora do nosso eixo, aí aparecem muitas vezes as doenças, e essas doenças são vistas como sintomas, como sinais, como indícios de que nós temos de mudar alguma coisa em nossas vidas, né? Então a doença, como eu já falei para vocês em um outro vídeo, ela se torna uma professora. E essa professora ela deve ser ouvida, ela deve ser percebida nas suas lições para que nós possamos viver e desenvolver essa saúde integral, tá bom? Então aí a pessoa procuraria um profissional para não adoecer, ao invés de procurar um profissional quando já estiver doente, né? E mesmo que ela procure um profissional estando doente ou antes de adoecer, a ideia dessa saúde também seria, ao contrário de um oposto de doença, de um silêncio do corpo, seria a ideia também de um processo contínuo de desenvolvimento de saúde, onde essa saúde ela vai se instalando como um novo estágio, um novo estado de equilíbrio no corpo. E esse equilíbrio ele vai acontecendo em níveis até que seja completamente, digamos assim, dominante no corpo, diante dos pequenos desequilíbrios que nos acontecem o tempo todo, justamente devido às transformações, devido ao estresse, devido às questões que nos acontecem no dia a dia, tá bom? Então, saúde é entendido também como resgate e reintegração da nossa totalidade biopsicossocial e espiritual, tá bom? Eu vou fazer agora uma observação importante. Existem duas formas de se estudar as terapias integrativas, tá bom? Primeira forma de se estudar as terapias integrativas é através de um estudo mais científico, tentando dar para elas uma roupagem mais científica, uma comprovação, e aí são feitas pesquisas, estudos, teses de mestrado, de doutorado. Então eu tenho, por exemplo, o exemplo de um colega aqui na UFC que fez tese de doutorado sobre o Reiki, tem tese de doutorado sobre o Reiki na USP também, por exemplo, tem várias teses sobre a acupuntura tem sido muito estudada, não é? A gente pode pesquisar também sobre a homeopatia, várias ideias, não é? De estudos sobre a homeopatia, e mais recentemente está sendo muito estudada como uma forma, como uma prática de promoção de saúde, a meditação. Então olha só essa observação importante, hein? Nós vamos falar de tudo em nossos vídeos, vamos falar de temas que são tabus, temas que não são aceitos por muitas pessoas, mas nós decidimos utilizar dentro da nossa visão, uma visão que trabalha a espiritualidade, a consciência e a saúde como uma coisa só, integradas, tá certo? Então nós vamos falar de consciência, espiritualidade, vamos falar também de vidas passadas, de corpo energético, de viagem astral, de obsessão, de espíritos, sim, de espíritos, influências espirituais, de alquimia, de temas místicos e de várias outras coisas que são tabus para muitas pessoas. Então nós pedimos que quem não se sintoniza com esses temas, procure outro autor, procure outras pessoas para poder falar sobre isso. Mas nós, na nossa visão de terapias, vamos trazer esses temas que são sim recorrentes e porque nós acreditamos que são fundamentais para o nosso autoconhecimento, para a nossa autorrealização, tá bom? Agora é importante também a gente pensar o seguinte, hein? A gente não pode fazer uma terapia como o Reiki, como a hipnose, esperando ter uma experiência mística. Não, não.
a gente pode fazer essas experiências, pode fazer essas terapias buscando a nossa saúde, buscando o nosso equilíbrio, que aí as experiências místicas elas vão ser parte dessa jornada, elas vão acontecer naturalmente na hora certa que nós precisarmos dessas experiências para a nossa evolução, tá bom? Então, o objetivo é o nosso autoconhecimento, o objetivo é a nossa evolução, o objetivo é a nossa saúde. E aí esses estados místicos, esses estados ampliados, eles vão aparecer também como parte das terapias integrativas, tá bom? Para quem gosta, então, desse tipo de experiência e para quem se sentir interessado pelas nossas apresentações, a nossa dica é que você procure fazer cursos, procure praticar, procure participar de grupos, de estudos, de vivências que tratem dessas experiências e desses temas aqui tratados. Você pode iniciar pesquisando no YouTube outras pessoas, outros autores, outros vídeos do nosso canal, mas pode pesquisar por você mesmo, na sua cidade, nos grupos, nas pessoas que estão também sintonizadas e interessadas nesse mesmo rumo, nessa mesma busca do autoconhecimento e da espiritualidade, tá bom? Então, dentro da nossa visão, saúde e espiritualidade estão muito conectadas. E as terapias integrativas, elas são uma ferramenta na busca, na conquista dessa saúde integral e do encontro de nós mesmos, de nosso verdadeiro ser, de nosso verdadeiro potencial, que é eminentemente espiritual, tá ok? Gratidão a todos e todas, acompanhem nossos vídeos, Projeto Jornadas fica por aqui e até a próxima, hein?